vocês, já está no ar mais um Amazônia Mulher, o seu programa diário e o mais feminino da região norte. Pisar no acelerador, trocar de marcha, dar seta, prestar atenção no veículo de trás e não deixar o motor morrer pode ser tarefa fácil e automática para milhões de pessoas. Mas existe uma grande parcela da sociedade que morre de medo de dirigir e sofrem da síndrome do carro na garagem. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a psicóloga Eluziele Santos e também Elide Rodrigues, ela que administra uma empresa que promete acabar com esse medo de dirigir, né, meninas? Sim, olá, prazer enorme estar aqui com vocês. Olá, prazer. E eu tô sabendo que entre as pessoas que têm mais medo e pânico de dirigir, as mulheres estão em um número muito elevado. É verdade isso, meninas? É um grande público, né? Eu acho pelo fato assim, de a gente ser mais corajosa, de querer ser mais certas, né? Então, assim, essa área ela é mais explorada. Por quê? Pela própria cultura, né? Contra o preconceito contra as mulheres ao volante. Então, nós resolvemos, né, abrir essa novidade, essa empresa, para as mulheres, né, se sentirem mais à vontade, mais acolhidas e procurar um serviço direcionado a elas. Uhum. Tem aquele famoso jargão que eu não suporto, que diz que mulheres ao volante, perigo constante. Isso aí não tem nada a ver, apesar de a gente já ter dito aqui que as mulheres são, em sua grande maioria, que tem mais medo de dirigir, mas dirigimos muito bem, não é? Muito bem mesmo. O que acontece? A mulher ela é mais cuidadosa, né? Por que o grande público, por que nós voltamos o nosso serviço para as mulheres? Porque a mulher ela tende a não só pensar em si, mas pensar no outro. Então o que acontece? Boa parte, inclusive, do nosso público acaba sendo mães, pessoas que quando nos procuram, que a gente faz a primeira entrevista, perguntam por que você nos procurou. Foi pensando no meu filho, foi pensando na minha mãe, sempre pensando no outro. E isso aí faz com que a mulher tenha um cuidado redobrado, faz com que a mulher ela tenha uma sensibilidade diferente, né? E por que o grande público acaba sendo a mulher? Porque a mulher ela tem sempre um tato a mais para fazer tudo aquilo que ela faz com carinho, com zelo. Para a mulher não é só simplesmente entrar no carro, liga o carro e sai. Existe todo um aparato que precisa ser feito para dirigir. E sentindo essa necessidade, percebendo essa demanda, foi que nós desenvolvemos, foi que os nossos administradores desenvolveram essa ferramenta. A mulher ela se comporta diferente, ela pensa diferente, todo o mecanismo da mulher é diferente em relação ao homem, né? Não é que a mulher tenha mais medo que o homem, é que a mulher ela não tem tanto medo de demonstrar as suas emoções. Uhum. Ela não tem medo de dizer, eu quero me aperfeiçoar nisso aqui, eu quero dirigir, mas quero dirigir com qualidade. Por quê? Porque é a minha família que eu estou levando dentro do carro, então eu quero fazer isso aqui bem feito. Para homem não, como a Elide mesmo colocou, existe toda uma questão cultural. Eu sempre até comento com as nossas alunas, quando nós éramos crianças, de que nós brincávamos? Né? De casinha, bonequinha, comidinha. Homem geralmente vai brincar mais de carrinho. Hoje não, hoje é algo que isso vem acontecendo de ter essa mudança. Hoje já existe o carrinho cor-de-rosa para dar para as meninas, já existe uma cultura sendo impregnada bem diferente do que era antigamente. E aí as ideias começam a mudar, a revolução feminina começa a acontecer realmente, né? E a gente acaba ganhando espaço. Você falou assim, até a questão de que nós dirigimos melhor. É verdade. Só um dado bem curioso, que quando nós vamos fechar alguma questão de seguro, para quem que sai mais barato, você sabe? Para o homem? Para a mulher. Sai mais barato porque somos mais cuidadosos. Para nós, você pode ver um dado bem relevante. Por que será, né? E o homem ainda diz, não, realmente nós, pelo zelo, pelo cuidado, por querer estar bem. Isso que você falou me fez lembrar também de vendedor de carro, quando vai vender carro de mulher. Todo carro que o vendedor vai vender é carro de mulher, porque mulher tem esse zelo, né? Talvez maior. E quando esse medo surge, tanto para homem quanto para mulher, esse medo exacerbado de dirigir, tem gente que compra o carro e ele fica na garagem. Eu conheço várias pessoas, entre homens e mulheres, que praticam disso, de comprar o carro e o carro ficar lá, possuem carteira de habilitação, mas não dirigem.
Em que momento que esse medo surge? Seria até uma autossabotagem? A pessoa vem ali falando diariamente, eu não consigo dirigir, tenho medo desse trânsito louco da nossa cidade. Seria mais ou menos isso que acontece? Já começa muito por isso. A gente diariamente vê nas entrevistas, vê na televisão o quanto o nosso trânsito está violento. E isso acaba nos influenciando, porque ninguém gosta de estar envolvido em área que é mais violenta, né? A gente sempre tenta se precaver. E aí isso já começa a mexer com as nossas emoções, com os nossos pensamentos e sentimentos. E aí quando a gente compra o carro e pensa assim, uau, e agora eu vou pro trânsito, para esse nosso trânsito, já começa a dar um friozinho no estômago, né? Um friozinho na espinha. E aí a gente começa a perceber o que a pessoa tem de conhecimento ou não. Eu sempre costumo dizer que o medo exacerbado é aquela falta do conhecimento, do que eu sei fazer quando eu estou dentro de um veículo. Então o conhecimento, o ato de eu chegar e sair para dirigir, começa de um movimento, de uma mudança de dentro para fora. Se eu consigo controlar o interno, se eu tenho domínio sobre o veículo, o externo ele acaba sendo consequência. Agora, o grande item aí nesse movimento todo é esse passo a passo, é essa metodologia até que a nossa empresa traz de diferenciado. E não é só chegar, colocar a pessoa dentro do carro, colocar a mulher dentro do carro e dizer, vamos para o trânsito. Tem todo um trabalho de psicologia antes. E é sobre esse trabalho que vocês desenvolvem que a gente vai voltar falando. Nós vamos ao intervalo comercial que vai ser bem rapidinho. Você não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Hoje eu estou recebendo aqui a Eluziele Santos, ela que é psicóloga, e a Elide Rodrigues, que é administradora. E hoje o tema do nosso programa é Mulheres ao Volante, medo de dirigir. Vamos acabar com esse medo hoje. O tema do nosso programa de hoje são mulheres que têm medo de dirigir. Todas as respostas você só encontra aqui no Amazônia Mulher, o programa que se preocupa em atender e mostrar ao mundo todo quem são as mulheres que fazem um diferencial aqui na nossa grande Amazônia. E se você também quiser sugerir pautas para a nossa produção, é muito fácil, basta entrar em contato com o nosso e-mail que está aparecendo aqui. Você envia para a gente a sua sugestão e com certeza nós vamos ler e responder para vocês, viu? É muito fácil, você tem uma amiga, tem uma conhecida, conhece alguém ou você mesmo faz a diferença aqui na nossa Amazônia, conta a nossa história para a gente, nós vamos adorar te entrevistar, viu? E tem o nosso Facebook, a nossa fanpage, curte aí, facebook.com/Amazônia Mulher, e o nosso Instagram, que é onde você fica por dentro aí de tudo que acontece nos bastidores do programa, @Amazônia Mulher. E sabe também quem são as entrevistadas do dia. Como hoje as minhas entrevistadas são Elide Rodrigues e Eluziele Santos, a Eluziele que é psicóloga e a Elide que é administradora, e elas fazem parte de uma empresa que prometem aí acabar com o medo de dirigir com técnicas bem simples e peculiares também da empresa de vocês. E conta mais ou menos pra gente como é que funciona. A mulher, por exemplo, eu tenho algum medo de dirigir, não consigo, vou lá com vocês, como é que acontece? Olha, nós temos um método próprio, né, desenvolvido pela psicóloga Grace Alves, né, baseados nos estudos, pesquisa, trazidos da Europa, né, e pela orientadora Márcia Pontes. Então, primeiramente, quando a pessoa liga para a nossa empresa, ela pede algumas informações, né, a respeito do dirigir, como nós trabalhamos. Então, a gente informa que a gente trabalha tanto a parte prática, né, como a parte psicológica. Então, esse inicial, ela marca uma aula avaliativa conosco, né, que a partir dessa aula, o nosso professor, ele irá verificar quais as reais necessidades dela, né, e vai estar montando um projeto de aula conforme as habilidades dela, tá? Então, nós damos esse suporte para que a cliente realmente ela saia dirigindo. E normalmente a mulher vai acompanhada do marido, dos filhos, ou ela vai sozinha? Ela procura a empresa de vocês com quem? Ela tem um auxílio geralmente de alguém? Às vezes com o esposo mesmo, né? Os companheiros, os namorados, porque isso também é uma parte bem fundamental, o apoio da família, né? Então isso é bem essencial. E no primeiro bloco nós estávamos falando daquelas pessoas que compram um carro e às vezes ficam na garagem
às vezes são até mulheres habilitadas já e não conseguem dirigir. E vocês trabalham já nesse ramo há bastante tempo, né, meninas? Mas foi em 2014 que surgiu a vontade, a necessidade de acolher mais esse público feminino? Exatamente, pela falta assim mesmo de exploração, né? Porque, como eu te falei, geralmente as mulheres procuravam algum serviço que não tinha essa qualidade que nós oferecemos hoje, né? Então, quando elas vêm, elas já sabem realmente, né, o que a empresa tem, o que a empresa vai oferecer. Então, é um serviço de qualidade. E como é que vocês trabalham? Tem um professor, o psicólogo, o coaching que trabalha com essa mulher. Tem um determinado período, olha, em 3 anos você não está mais dirigindo com medo, em 2 meses, ou depende de caso para caso? Depende de caso para caso, porque geralmente o curso às vezes varia 1 mês e meio, 2 meses, só que o nosso objetivo é que a cliente saia dirigindo. Então, vai depender também dela também. A gente sempre parte do princípio que o medo é um mecanismo de autodefesa. Então, o intuito da nossa empresa, o intuito do nosso serviço não é fazer a nossa aluna perder o medo, é fazer essa aluna aprender a administrar as emoções. Porque o trânsito, a nossa vida, ela é muito constante, existem as variáveis que vão surgindo. E a nossa aluna ela precisa saber lidar com tudo isso. Por isso que nós falamos anteriormente, não é só levar para o trânsito, é preparar para lidar com essas emoções, com as novidades que vão surgindo durante todo o processo. Então acaba sendo muito relativo, porque depende da necessidade de cada aluna, do que ela traz de dificuldade. Muitas vezes o meu problema não é o seu. Eu encaro, por exemplo, uma buzinada de uma forma diferente, irrelevante, mas para você pode ser mais significativo. Então são detalhes que por isso que o trabalho ele é desempenhado de uma forma muito pessoal, porque precisa ser olhado de uma forma diferenciada para cada situação que essa aluna traz. E o gostoso, como a Elide estava falando, é que a aluna, quando entra na nossa empresa, atrás do nosso serviço, ela já se sente acolhida, porque ela sabe que aquilo ali é voltado para ela. Ela sabe que nós estamos ali com um olhar para ela, que nós não vamos fazer como muitas pessoas fazem, que essas pessoas que nos procuram às vezes já receberam algumas críticas, né? Ah, você não consegue dirigir, é tão simples, como você falou no início, é tão simples, você não consegue. Então já vem um rebaixamento de autoestima. E ela chega lá, recebe esse acolhimento, recebe esse carinho. Posso errar 1, 2, 3 vezes que o nosso profissional vai estar ali disposto a estar ajudando, a estar incentivando. Então a gente faz o trabalho de estimular, mas o fator motivacional tem que estar muito envolvido. A gente sempre tenta fazer com que a emoção da pessoa esteja à tona, porque a mulher é muita emoção, né? Sim. Então a gente precisa fazer com que ela saiba o que fazer quando essas emoções, quando esses picos de ansiedade muitas vezes aparecem aí, elas virem à tona diante das situações que vão surgindo. É porque para alguns baliza pode ser extremamente fácil, para outros nem tanto, né? Tem mulheres, eu me lembro quando eu comecei a dirigir, eu ia para o trânsito mesmo, não estava nem aí para ônibus que estava atrás de mim. Porque olha, você que está em outros estados da nossa Amazônia brasileira, você que está em outros países aí no leste europeu, um beijo para todos vocês brasileiros que estão aí. Manaus é uma cidade, digamos assim, bem peculiar no que tange em relação ao trânsito, né? Tem vários viadutos aí que não eram nem para estar, mas estão, e a gente precisa saber dirigir. E hoje as nossas convidadas são Eluziele Santos e Elide Rodrigues, e elas que estão falando aqui com a gente sobre dirigir bem, mulheres ao volante, que não é perigo constante, não. Viu? Isso já caiu por terra, não tem nada a ver. O tema do Amazônia Mulher de hoje é mulheres ao volante, medo de dirigir, como parar de vez com esse medo. Se você perdeu algum dos blocos do nosso programa, não tem problema. Você pode acessar o boraver.com.br, que você assiste não só o Amazônia Mulher, mas todos os outros programas do canal. O cenário hoje do nosso programa é o Boteco do Largo, que fica aqui na 10 de julho, bem ao lado do Teatro Amazonas. Tem todo um estilo Belle Époque, é bem legal de você conhecer. E as minhas entrevistadas, Eluziele Santos e Elide Rodrigues, a Elide que é administradora e a Eluziele psicóloga, elas estão explicando aqui um pouquinho pra gente o porquê desse medo, por que às vezes acontece esse medo de dirigir e basicamente entre as mulheres, né? Tem uma pergunta aqui da Rosana Santiago. Por que existe uma faixa etária de mulheres de 30 a 45 anos que tem medo de dirigir? Isso pode se tornar fobia?
É verdade essa faixa etária de 30 a 45? O que acontece? Com o amadurecimento, a gente acaba tendo mais senso de responsabilidade, né? Geralmente, nessa faixa etária, a mulher já está com a família constituída, com os filhos, em alguns casos, na nossa realidade, com os netos. Então, isso faz com que o peso da responsabilidade seja maior. Consequentemente, o meu cuidado é muito maior. Entendi. Tem uma pergunta também da Juliana Marques, aqui de Manaus, Amazonas. A outra, a Rosana, era de Itacatiara, no Amazonas. Obrigada pela sua participação. E a Juliana pergunta, que outros transtornos psicológicos interferem no medo de dirigir? Geralmente, o perfil da aluna que nos procura é essa aluna um pouco mais autocrítica, com tendência ao perfeccionismo, que gosta tudo muito certinho, muito perfeitinho. Outra questão também que geralmente a gente aborda é a questão da autoestima, porque no nosso trânsito tem a questão das buzinas, das pessoas que xingam, infelizmente, né? A questão da educação. E isso também está envolvido e acaba interferindo no desenvolvimento de cada aluna. Então, de transtornos específicos, é mais essa questão mesmo do se ver, da autoestima mesmo em si. Agora uma pergunta do Thiago Amorim, um menino participando aqui com a gente do Amazônia Mulher, ele que é de Guajaramirim, Rondônia. Beijo para vocês. Quais recomendações você pode dar para eu perder o medo de dirigir? Olha aí, um homem que tem medo de dirigir. Primeiro de tudo, né? É verdade. Primeiro de tudo é nos procurar, né? E tem que ter a carteira, e tem que ter a CNH. Ah, tá. Então é obrigatório chegar você ter numa a carteira de empresa, habilitação. A mulher que tem, ou não, a mulher, né? Vocês estão todas de rosa. O nosso foco é a mulher, né? Justamente por isso aí. Mas como ele falou, realmente existem homens que também têm esse medo. Mas o primeiro passo é isso, é procurar alguém capacitado para estar lhe ajudando. Tem gente que tem tanto medo de dirigir que procura nem se habilitar? Existe? Existem esses casos. Porque faz com que eu fuja, eu evite o enfrentamento daquilo que me causa angústia. Então é melhor eu ter a desculpa de que nem tenho habilitação, então não posso dirigir. Acontece sim. Maria Clara, de Belém do Pará. Tenho carro há 2 anos e todas as vezes que tenho que sair de casa sempre peço para alguém dirigir para mim. O que faço? Me ajude. Um beijo para todo mundo do Pará. Novamente nos procure. Procure uma empresa também que possa fazer dar esse auxílio. E aí vem aquela questão de começar do mais fácil para o mais difícil. É um dos grandes passos para você conseguir vencer um medo, uma dificuldade em qualquer âmbito da nossa vida. Nunca tentar já ir galgar grandes passos. Começar devagarinho, né? Experimente entrar no carro, ficar mais tranquila, ter mais intimidade com aquele objeto que ainda nos causa grande medo. Até porque as meninas falaram aqui também, em algum dos blocos, acho que foi no segundo, que o trabalho que é realizado de psicologia é com cada pessoa, com cada ser humano, né? Porque eles têm formas diferentes de ver o mundo e de enfrentar esse medo. Cada um sabe aonde aperta o calo, né? E assim que vocês trabalham. A próxima pergunta é da Cláudia Maia, de Belém do Pará. Olha o Pará participando muito aqui com a gente, viu? Obrigada. Tenho habilitação há 6 anos e nunca dirigi. O medo de enfrentar o trânsito surgiu após um acidente de carro em 2000. O que você acha que devo fazer? Acidente de trânsito é complicado, né? O que acontece? Acaba mexendo muito a questão do visual, a gente se coloca muito no lugar. Poderia ser eu, poderia estar acontecendo comigo ou com algum familiar nosso, né? Infelizmente essa é a nossa realidade, até no Brasil todo, a questão dos acidentes. Primeiro caso é toda uma questão de entendimento, de compreensão, questão psicológica mesmo. Não é porque aconteceu com outra pessoa que precisa acontecer conosco, então parte mais ou menos daí. Então existe todo um trabalho a ser desenvolvido no âmbito emocional. E aí entra a ferramenta, a metodologia da empresa, a estar trabalhando com esse aluno, com essa aluna de uma forma gradativa para que ela possa ir sendo inserida ao trânsito de uma maneira que ela se sinta tranquila, que ela se sinta à vontade para estar fazendo isso, com a aquisição do conhecimento. Meninas, e já aconteceu ao longo dessas experiências que vocês têm nesse ramo de alguém sair e não conseguir dirigir de jeito nenhum? Vocês darem ali todas as ferramentas, as técnicas e a pessoa não conseguir dirigir?
Olha, geralmente elas saem dirigindo. Nós damos todas as técnicas, todos os conhecimentos que elas vão levar em relação à direção, em relação também ao emocional, como que elas vão se preparar depois que terminar as aulas. Então isso também depende muito de cada pessoa. Não adianta você ter um conhecimento e você guardar e não praticar. É por isso que a gente sempre estimula o aluno, até um dos últimos atendimentos, essa questão de trabalhar as prevenções de recaídas que precisam acontecer, né? Porque o aluno realmente, a aluna se sente segura quando está lá com a gente, que tem um professor do lado, tanto que é um momento de transição, quando ela deixa de fazer aula no nosso carro e já passa para o dela, por isso que é sempre acompanhado pelo nosso profissional, né? Mas a gente tem nos atendimentos esse cuidado de trabalhar com a aluna o consciente, o emocional, de que ela quando sai, ela sai preparada para enfrentar. Ela precisa pegar o carro e realmente sair. Aí é começar a sair aos pouquinhos, começar a ganhar a autoconfiança realmente. Né? Cortar o cordão umbilical e ir agora a realidade. É a realidade mesmo, enfrentar, né? Pois é, porque nós nos tornamos independentes, né? Isso. Nós, às vezes, deixamos o marido no trabalho, deixamos o filho na escola, vamos para o trabalho sozinha, passamos no salão de beleza e esses caminhos que a gente tem que percorrer aí ao longo da nossa vida, nós muitas vezes temos que fazer sozinhas. E tem aquelas mulheres ou homens também que só conseguem dirigir, eu só consegui dirigir com meu marido do lado. Meu marido sair do meu lado para dirigir sozinha, minha amiga, eu sofri, olha. E tem aquele tipo de mulheres também que só conseguem dirigir se for com alguém do lado, né? Isso. E aí é quando entra o trabalho de o quê? De trabalhar a confiança em mim. Porque você está com uma pessoa do lado, ok, mas é essa pessoa que está dirigindo? Quem é que está dirigindo? Não é você? Não somos nós? Então é trazer isso aí pra gente, né? E é por isso que o nosso propósito é impulsionar a pessoa a ser independente. Meninas, eu adorei o bate-papo com vocês, viu? É muito importante. Vocês viram uma quantidade de pessoas que colocaram suas perguntas aqui lá na nossa fanpage, querendo saber um pouco mais sobre como dirigir melhor, perder esse medo de dirigir, né? Eu queria que vocês deixassem o contato, porque não deu pra gente responder todo mundo, mas aí vocês podem responder. Ok, então vocês nos procurem no Facebook, Mulheres Habilitadas, Unidade de Cachoeirinha, e também pelo telefone, que é o 3636-1240. Então, fale conosco, estamos aguardando vocês. Olha, hoje eu conversei com a Elide e com a Eluziele. Obrigada de verdade, viu, meninas? Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você por ter nos chamado. É um prazer enorme, como a gente falou no início, poder estar falando um pouquinho daquilo que a gente faz com muito amor, né, Elide? Especialmente para as mulheres. Pois né? Gente, com gostinho rosa. Cheirinho rosa. Carro rosa, tudo rosa. Tudo rosa. Meninas, eu adorei também a companhia de vocês e a audiência. Quero agradecer ao Boteco do Largo também, que hoje serviu de cenário para o nosso programa. Um beijo a todas vocês e vamos, dirigir sem medo, viu? Sem pavor e sem pânico. Verdade. Tchauzinho. Tchau.